Meus queridos, paz do Senhor. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versos 33, 34, e nós vamos ao 16, do primeiro ao 7º versículo. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Amém, meus queridos? No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus sobre chefe sobre o meu povo Israel. E tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério de Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Amém. Problemas mal resolvidos, eles vão deixando sequelas e consequências, e muitas vezes estas situações elas vão se acumulando e passando ano e ano, e não há uma mudança. O final de Salomão, no seu relacionamento com o povo, não foi muito agradável, por ele ter imposto uma carga tributária muito alta para o povo, gerando uma revolta, um problema com Jeroboão, que sai com alguns moradores e vai para o Egito, esperando o momento da morte de Salomão para ele voltar à sua pátria e tentar um acordo para que aqueles impostos fossem amenizados, aqueles tributos, aquela carga fosse amenizada dos ombros do povo e eles tivessem uma qualidade de vida melhor. Salomão vem a óbito, e se nós lermos o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que com tudo que ele teve em Eclesiastes no final da vida, por não ter usado a sabedoria que Deus dera a ele, também na forma espiritual de conduzir-se diante do Senhor, ele diz que nada do que tinha conquistado havia valido realmente a pena. Quando ele diz, olha, vaidade de vaidade, tudo não passa de vaidade. A vida é passageira, um tempo de Deus para todas as coisas, e em outros termos, ele não soube desfrutar
de todos os tempos de Deus, buscando para si somente o prazer humano, físico, corporal que ele poderia ter. Roboão, o seu filho, tem a oportunidade de subir ao trono. Todos descendentes de Davi, Roboão, neto, a quem o Senhor fizera uma promessa de que não faltaria nessa descendência um rei para reinar sobre o povo, e esta descendência de Judá era a descendência que carregava a promessa do nosso Jesus Cristo. Então Deus sempre trabalhando, mesmo diante daquelas atitudes errôneas dos reis, para ajustar a promessa, porque a intenção do Senhor era restaurar a sua aliança com a humanidade, quebrada lá no Éden por Adão e Eva. Roboão começa a reinar, tem a oportunidade de mudar aquela história. Apesar de que Deus havia dito a Salomão que ele não veria, mas que haveria uma divisão no reinado como resultado de falhas. Roboão, ele recebe Jeroboão novamente. Jeroboão coloca ele a opção de diminuir a carga tributária para que ele voltasse com alguns do povo e as coisas se estabilizassem. Infelizmente, Roboão não dá atenção a isso e há uma quebra, uma divisão no reinado. 10 tribos formam Israel no norte. 2 tribos, Judá e Benjamim, formam no sul também o povo de Deus. E estas tribos estavam em Jerusalém, as 2, e ali estava o templo de louvor e de adoração ao Senhor. Jeroboão começa a organizar-se em Samaria. E pasme, ele resolve edificar 2 altares para que o povo não retornasse anualmente, como era o hábito e a regra da lei, para adorar ao Senhor, sacrificar pelo pecado e manterem uma comunhão com Deus. Naquele momento, era uma comunhão renovada momentaneamente. Hoje, através de Jesus Cristo, nós não precisamos mais prestarmos sacrifícios para estarmos diante do Senhor, a não ser o nosso sacrifício de louvor, de adoração, de renúncia. Não precisamos mais de um animal, não temos mais épocas específicas, porque a porta da graça e da salvação e a convicção da vida eterna nos foi aberta. Mas na época não. Para que o povo não voltasse para Jerusalém, ele comete uma verdadeira abominação. Ele constrói 2 postes ídolos para que lá em Samaria também houvesse a oportunidade de adorar. Não era mais no templo construído por Salomão, idealizado por Davi. Então só os irmãos do sul continuam com a oportunidade de adorar no templo. Estes postes ídolos acarretam em consequências de idolatria. Olha, o salmista diz que um abismo chama o outro abismo. Nós nunca seremos surpreendidos pelo nosso arqui-inimigo de uma maneira assustadora. Nós sempre seremos surpreendidos por ele para cairmos nas suas artimanhas de formas sutis, pequenas, aparentemente inofensivas, mas com intenções de nos embrenhar num caminho e muitas vezes sem volta. Por isso nós precisamos tomar cuidado, ficarmos vigilantes diuturnamente e termos sempre a comunhão com Deus para o nosso discernimento espiritual estar bem aguçado. E de onde nós percebermos que há uma oportunidade momentaneamente boa, desejável, nós termos a percepção interna através do Espírito das consequências ou da possível artimanha do mal ali. Isto é muito sério. Começou-se 2 altares erguidos em Israel, em Samaria,
E quem olhasse poderia até dizer que Jeroboão estava preocupado com a viagem do povo, que aquilo ali não tinha nada a ver, que Deus seria adorado da mesma maneira. Aliás, o nosso Deus é adorado em todos os locais da terra, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. A onisciência, a onipotência e a onipresença do Senhor nos garante isso. Templo nenhum detém ou consegue reter unicamente a presença de Deus. Mas nós olhamos para o Velho Testamento e havia formas de expressão, figuras de expressão, que tudo se caminhava para Jesus Cristo. Então parecia sutil. O povo aceitou aquilo. E agora começam as consequências a surgirem. Jeroboão reinando, atrai para ele inimigos. Baasa, ele se deixa levar pela voz do inimigo e ele toma o reinado, não sendo descendente de ninguém ali com esta prerrogativa. Ele toma o reinado para um tempo de 24 anos, eliminando a descendência de Jeroboão. Inclusive, quando nós lemos aqui, nós vemos que Deus dá a ele uma oportunidade, quando o Senhor, no verso 2 do capítulo 16, diz que levantou ele do pó. Deus dá a ele uma oportunidade de rever os conceitos, os valores e o que estava errado ali em Israel, consertar, alinhar, voltar à adoração somente ao Senhor, levar o povo novamente à conscientização de que o templo era em Jerusalém, que Deus não poderia ser substituído por nada, mas não. Ele ainda acumula falhas ainda maiores, porque usurpou-se do templo, usurpou-se do trono, tomando o trono, causando um problema bem difícil para ser administrado, mata toda a família de Jeroboão. Por um lado, nós olhamos que Deus elimina por completo um problema gravíssimo que estava ali inserido. Outra coisa, as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Onde existe divisão, onde se tira a centralidade de adoração ao Senhor, nada prospera, nada vai adiante. E pode momentaneamente dar a entender que as coisas estão tudo bem, mas no momento certo, Deus chega para resolver a causa, porque estava ali em jogo o seu povo, havia uma promessa, e isto precisava ser resolvido, e Deus iria resolver aquele problema. Porém, Baasa também tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para ajuste daquela situação. Minha querida, você está de camiseta polo branca, eu quero que você levante a sua mãozinha, por favor. Isto. Deus estende a mão dele a favor de você esta noite aqui. Amém? Daqui o Senhor me mostra como se você estivesse tomando sangue. É claro que você está no banco de sangue celestial. Deus está curando o teu sangue esta noite aqui. Ele está sendo seu hematologista. Há uma decomposição sanguínea, uma briga no seu sangue na quantidade de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E na viscosidade, você tem o sangue mais grosso do que deveria. Pode abaixar sua mãozinha. Mais grosso do que deveria. Você tem dores no corpo inexplicáveis, muito mal-estar de ordem gástrica, intestinal. Eu me dirijo a alguém que não está fora do peso, mas você tem a sensação que está fora do peso, se sente pesada, você tem cabelos fracos, olhos fracos, unhas fracas, pele tendenciosa a estar ressecada,
e com alergias, mas o nosso Deus chegou na origem do teu mal esta noite aqui, e Ele operou um movimento de cura, equilibrando glóbulos brancos e vermelhos na quantidade exata, devolvendo viscosidade exata, circulação normal. Todos os sintomas que eu citei agora vão desaparecer, até o teu sono será melhor, reparador, porque ele é um sono pesado, estressado, o teu sistema nervoso também extremamente abalado. Isto provoca angústias e tristezas internas, questões terríveis. Você questiona Deus do porquê, mas hoje a mão de Deus te encontrou no meio do povo. E Ele te curou, e o nome dele é exaltado na tua história. Aleluia! Olha aqui para mim, minha filha. A sua vitória é a nossa. Amém? A sua vitória é a nossa. Deus vai alegrar o teu coração. Você vai ver mudança na sua vida. E o Senhor vai cumprir desejos de estudo a teu favor. Ele vai cumprir. Não há possibilidades humanas. Você não tem um QI, mas você tem o Senhor que indica e que coloca em portas grandes. E Deus vai te colocar. Aleluia! Não tem preço. Não. Não tem preço. Que coisa linda. A vontade de sair pulando, dizendo que Deus é grande, fiel, né? Verdadeiro, maravilhoso, onde eu estava. Baasa usurpou-se do trono, não tendo direito de descendência. Porém, ao lermos o texto, nós vamos ver, Deus havia levantado ele do pó, ou seja, ele realmente até então não era ninguém, mas tinha a oportunidade dada por Deus, pela preocupação de Deus para com o seu povo, de trazer uma mudança àquela nação sofrida, de levar o povo à conscientização da verdadeira adoração e do local verdadeiro de adoração, do retorno aos princípios, aos valores e ao conjunto de regras da lei que era necessário ser cumprido, porque a partir deste momento simbolizava a comunhão verdadeira com Deus, nada poderia ser feito de forma incompleta. Mas nós acabamos de ler que ele perde a oportunidade e ele comete falhas piores do que as falhas de Jeroboão. Há uma sequência de erros acontecendo em Israel. Parece até que Deus havia abandonado o seu povo. Muitas vezes, nós olhamos para situações que enfrentamos no dia a dia, para pessoas, e uma sequência de coisas parece que erradas. E por mais que lutemos para mudar aquilo, ou entendemos oportunidades ou a mão de Deus estendida para aquilo ser mudado, não conseguimos sair do lugar. Baasa também ele cede às pressões do sistema da época. Era benéfico, comunhão, união, alianças políticas com nações idólatras, com um retorno até financeiro, ou amenizar processos de guerra, porque o povo de Deus, como sempre, era rejeitado. Baasa tem a oportunidade de mudar aquela situação, mas ele não abraça com as duas mãos aquilo. Uma outra coisa interessante, no meio de uma condição caótica,
de mortes trágicas, alguém usurpando-se do trono que não era direito seu, nós vemos Deus dizer que levantou ele do pó. Ou seja, as consequências das falhas de Jeroboão, elas não ficariam impunes. Irmãos, nós podemos lutar contra tudo e contra todos, mas contra as consequências das nossas semeaduras não dá. Ninguém vai colher banana tendo semeado a semente de abacaxi. Ninguém vai colher laranja tendo semeado tangerina. Ninguém vai colher laranja seleta tendo semeado a semente da laranja Bahia. Não tem como mudar. Por isso que o melhor é eu observar as minhas atitudes no aspecto de semeadura e sempre estar preventivo da colheita que aquilo vai me trazer. Então havia a necessidade de Deus trabalhar desse jeito, pegando aquele povo no tranco, chamando eles à realidade. Por isso ele permite que esta situação caótica se concretize ali, com morte de uma forma trágica, e dá oportunidade a Baasa de mudar. Porém, ele opta em seguir pelo caminho de Jeroboão. Ele coloca para fora o que estava no seu coração. Que ele era um usurpador oportunista, um usurpador maldoso, e que ele não conseguiria, de forma alguma, ter um conjunto de conceitos e de valores primados pela palavra de Deus, porque ele não tinha um conjunto de princípios assim. E outra coisa, as referências. Irmãos, o nosso caráter, ele é formado por referências que nós temos também. E isto vem do comportamento da nossa casa, do ambiente que vivemos. Eles trarão referências para o nosso caráter e serão denotados nas nossas atitudes, que é o conjunto da nossa personalidade. Quando, porém, o meu caráter é firmado em Cristo, atitudes externas não comprometem o meu caráter cristão. Eu não me deixo levar. E estas péssimas referências, muito pelo contrário, servem para eu valorizar a bênção de Deus na minha vida e me afastar do mal. Quando a Bíblia me diz que eu devo me afastar da aparência do mal. Então isso é muito sério. O meio que nós vivemos não pode alterar as nossas atitudes. Mas, infelizmente, para que isso aconteça, eu preciso estar com a minha casa firmada na rocha, porque a tendência é os meios externos que eu convivo, atingirem o meu comportamento. Porque nós lutamos contra um velho homem. Então, imaginem, Baasa também, Deus me mostra o seguinte: fios elétricos, e é para eu entender, na região do seu coração, como se fossem fios elétricos. Estes fios estão desencapados em alguns espaços, mas passa como em cada um dos fios uma coisa linda, passa uma claridade forte, como se fosse esta ação aqui dos meus 2 dedos, só que é uma claridade forte de 2 dedos celestiais. Eles passam e eles normalizam, tirando todos os espaçozinhos desencapados. Deus está tratando do teu coração esta noite. Eu não sei que história profunda é essa. Deus está tratando do teu coração esta noite aqui. Em tudo que envolve é a forma rústica de eu expressar.
em tudo que envolve características de eletricidade. Deus está tratando. Com isso, Ele vai devolver batimentos cardíacos normais e o Senhor vai te tirar uma dor de cabeça que cada dia ela tem se intensificado mais. E ela é principalmente de manhã, que chega a te dar tontura. Canta e dá graça. Deus está te curando, desinflamando os teus nervos e o nome do Senhor será exaltado no negócio. Prepare-se para ir ao aeroporto. Não é para descansar, poderia. Não é para trabalhar. Vem chegando um desafio. E você precisará ir ao aeroporto, embarcar para um desafio. É um desafio. Como um teste. Se ficar muito expositivo depois, o pastor pede para tirar a mensagem. Expositivo no sentido do conteúdo profundo, né? É como se houvesse uma dúvida. Será que há capacidade? Vamos jogar ela. Pois o Senhor manda eu te dizer que Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Não vai demorar muito. E de forma organizada, porque Deus sabe que você é mãe de família e esposa. De forma bem organizada. Tu vais fazer algumas viagens, não é uma só. Ser fiel ao Senhor. Porque Deus se manifestará a teu favor. Ser fiel ao Senhor, porque Deus se manifestará a teu favor. Aleluia. Irmão, meu querido, você está de camiseta azul, com alguns detalhes de azul mais claro aqui na região do tórax. Isso, levante a mão aí. A mesma forma de expressão, pode abaixar, a mesma forma de expressão que estava sobre a nossa irmã aqui, também a claridade forte do céu chegou aí. E o Senhor me mostrava também, na região do tórax, onde está o teu coração, fios desencapados. Mas o cardiologista do céu vai normalizar as funções cardiológicas tuas agora. A ti elas afetam os batimentos cardíacos. Eles aceleram ou ficam lentos. Quando aceleram, te dão um mal-estar, até de ordem respiratória. Quando ficam lentos, te dá uma certa moleza, que é tudo muito inexplicável. A tendência também é desestabilizar a pressão aqui assim e mexer com a pressão do crânio. Deus está entrando na origem do mal esta noite, porque o sangue é bombeado no teu coração, retorna às veias que são as que distribuem para o nosso físico, porém ele está sendo bombeado de uma maneira desorganizada, porque os batimentos comprometem este bombeamento e esta oxigenação. A partir de agora isto vai acabar. O irmão vai sair daqui saudável, vai devolver a força bruta também ao irmão, porque ela está comprometida, e o nome do nosso Deus será louvado na tua saúde. Então eu afirmo, ser curado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Forte. Aleluia. Deus levanta um homem para trazer a ele a oportunidade de devolver ao povo a oportunidade de adoração verdadeira, restaurar Israel, até mesmo fazer aquela divisão ser reconciliada. Isto não seria e levariam os mesmos ao cativeiro. Mas este homem opta em fazer pior do que Jeroboão, mostrando o que estava por dentro dele. O poder revela quem somos. Sabia? A autonomia de decisão que temos em algum momento sobre os outros mostra quem somos. A boca fala do que o coração estiver cheio. Então as atitudes denotam o que o coração realmente pensa
deseja e almeja. Este prova que ele era um usurpador e que a intenção dele era se autopromover. Ele faz pior do que Jeroboão. Aí o Senhor diz assim a ele: como eu agi com a casa de Jeroboão, assim também agirei com a sua casa. Uma descendência que seria extirpada de uma forma humilhante, degradante, terrível, para vergonha deles. Será que o exemplo de Jeroboão não serviu para um espelho para esse cara aqui? Nós apanhamos da vida, irmãos. Nós apanhamos da vida. À medida que vamos envelhecendo, e isto eu digo no sentido de experiência, nós precisamos usar as surras que levamos como uma referência ou um suporte para mudança e não incorrermos em mesmas falhas, não sermos recorrentes. Uma coisa interessante também, cuidar da vida dos outros, não. Mas quando ajudamos pessoas até em oração e nos confidenciam adversidades que passam, consequências de falhas que tiveram, a autoanálise que nós fazemos do caso, deve servir para nós como uma forma de norteamento, para não errarmos tanto quanto outros erraram. Será que este rei, que usurpou a posição e que Deus permitiu, não observou o que tinha acontecido com o seu antecessor, um divisor, um idólatra que conduziu o povo às falhas, irritando a Deus? Será que ele não percebeu que ele, tomando atitudes, também irritariam a Deus e viriam consequências para a sua história e para a sua família? Será que as minhas atitudes são pensadas e exatas naquela condição de pensamento, no sentido de observar o que pode acontecer até com a minha família por falhas que eu cometa? Isto é muito sério. Isto é muito sério. Mas nem sempre nós queremos observar isto. Minha querida de braço cruzado ali, a mãe do Abraão. É Abraão, né? Isto. Deus me mostra o seguinte: claridades fortes na região dos teus pés, na parte de cima dos pés, no peito dos pés, claridades fortíssimas, e elas vêm até um pouco acima do joelho. Esta claridade passa e ela vai queimando. Deus ministra no meu coração que Ele é o seu reumatologista esta noite aqui. Você estava até então com reumatismo. Eu nem sei, eu sei que essa enfermidade existe. Enfim, você estava com um reumatismo até agora. E a principal observação de sintomas e mal-estar estavam nestas regiões citadas. Outra coisa, este reumatismo, ele abalou o seu sistema nervoso e abalou também os teus nervos. Eles estão enrijecidos demais. Aqui é assim: Deus está curando você esta noite, e o Senhor manda eu te dizer que vai sumir dores nas tuas pernas, formigamento nas tuas pernas, inchaço nas tuas pernas, que às vezes não há posição para ficar, de todo jeito dói, está sumindo agora, inclusive queimação, e o Senhor vai acalmar o seu sistema nervoso por estas dores e mal-estar. Ficou tudo abalado, inflamado. Deus está te curando e o Senhor Jeová é exaltado nisto. Aleluia. Louvado seja Deus.
Baasa fez pior do que Jeroboão, não pensando que Deus poderia pegá-lo também. Agora o Senhor então levanta um homem de Deus, o profeta Jeú. Um homem levantado para aquele momento ali. Jeú nos dá um sinal de que nem tudo que Deus nos manda fazer é agradável a quem vai ouvir. Nem tudo que Deus nos manda dizer é de acordo com o que as pessoas querem. Porque nós gostamos que o nosso ego seja alimentado por mensagens proféticas, por promessas de Deus, e Ele faz. Mas também o Senhor nos exorta, nos convida à mudança, e tudo para o nosso bem. Então o melhor é optar em obedecer a Deus de forma integral. Para quando Ele nos der uma ordem, nós formos corajosos em levar a verdadeira mensagem do céu e não iludir as pessoas. Deus chama Jeú para aquele momento que o povo atravessava em Israel e dá a ele a ordem de entregar a mensagem a Baasa, dizendo que ele tinha irritado ao Senhor. Olha que forte. Nós nos irritamos principalmente com a teimosia, até dos nossos filhos, não é? Nós nos irritamos quando nós queremos o bem de alguém, damos a ele a direção para o bem, e ele continua teimando numa mesma falha. Imagine Deus irritado com este homem, porque ele tinha visto as consequências sobre Jeroboão. Ele estava vendo a cidade de Samaria, o povo, as 10 tribos, se destruindo diariamente, porque a palavra nos diz que um abismo chama o outro abismo. Mas ele não dá ouvido à voz de Deus, e agora ele seria confrontado pelo profeta, e o profeta diria e disse: como sucedeu com a casa de Jeroboão, assim com a sua casa também acontecerá. E ainda diz que a família dele, a descendência dele, sofreria as consequências das suas atitudes. Quem sabe também eram coniventes, como Eli, que era conivente com o pecado dos filhos. Ou não eram corajosos de enfrentá-lo, ou estas atitudes dele, ou o trono, traria certas regalias àquele povo. Quem morrer da sua descendência, os cães comerão, e no campo as aves. Era uma das formas mais trágicas e humilhantes da época. Não seriam sepultados, como aconteceria com Jezabel também, por confrontar os profetas de Deus e tentar eliminá-los. Até conseguiu êxito em algum instante, mas não foi isenta de sofrer as consequências. A mesma coisa, tanto quanto aconteceu, a mesma sentença. Ele foi mais ousado nas falhas, porque desrespeitou o povo que estava sob o governo de Asa, lá no sul. Asa fez um dos melhores governos que houve ali no sul,
sendo ele bisneto de Salomão, ele trouxe um momento de restauração, de reformulação, de conscientização, eliminando a idolatria, não permitindo nem que a sua própria mãe tivesse êxito em trazer a idolatria ao deus Azera, que ela queria implementar ali. Asa foi um homem corajoso. Este Baasa, ele teve a oportunidade de olhar também as atitudes de Asa e ver como que Deus estava abençoando o povo. Mas ele não ele se torna um covarde, o melhor dizendo, e ele também passa a perseguir o povo lá em Jerusalém. Quando o exemplo deveria ser seguido, Deus então sentencia este povo pelo ministério de Jeú, de que a casa dele sofreriam as consequências da sua falha e ele seria extirpado, como foi Jeroboão. Por mais que o inimigo se levante contra nós também, o Senhor sempre tem um caminho para eliminá-lo por completo. Se os seus dias foram ruins, quando era a fase de Jeroboão, preste atenção na aplicação da palavra. Porque o povo é que sofria. Se os seus dias foram ruins, quando se passou pela fase de Jeroboão, chegou Baasa, e parecia que as coisas melhorariam e pioraram, o mesmo Deus que derrotou Jeroboão, eliminando por completo, não deixando vestígio, é o Deus que derrotará também Baasa, eliminando por completo, não deixando vestígios. Foi o que aconteceu. Viriam outros reis. Tempos novos estão por vir, irmãos. Tempos novos estão por vir. Deus não te deixará embaraçado, envergonhado. Deus não te deixará sobre o domínio de homens perversos. Nós podemos nos iludir, colocar pela aflição, pela angústia, até a nossa esperança e expectativa em algum homem. Não devemos, mas nós somos humanos e eles nos decepcionarem mais do que os anteriores. Mas o Deus que derrotou o homem anterior é o Deus que derrotará o homem que nos aflige hoje e que nos dará vitória por completa. No nome de Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. A nossa casa é mais do que vitoriosa. No nome de Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Acredite nisso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos alcance. Há tanta maneira de nós olharmos para o texto. Ele nos levantou do pó para sermos canal de bênção. Aproveitemos a oportunidade. Ele nos deu a oportunidade de sermos instrumentos de derrota a impérios. Jeroboão criou um império. Ele nos permitiu ser instrumento de derrotarmos um império, um sistema imposto. Aproveitemos a oportunidade e não cedamos como o anterior. Ele nos chamou para proclamar a palavra. Doa a quem doer, sejamos como Jeú. Porque o bom remédio é o que arde, mas ele arde para curar. Então que sejamos como Jeú, corajosos, comprometidos com Deus, que não tenhamos medo de possíveis consequências, de falarmos a verdade do nome do Senhor, porque o Senhor garante a retaguarda para a nossa vida. Não vá com a maioria. Agora há pouco, estudando, eu dei uma folheada
descansando um pouquinho ali no pastor César, eu dei uma folheada no capítulo 22, fala sobre Micaías. Acabe e Josafá fazem uma aliança. E vamos comigo, Josafá. Josafá caiu na emboscada de Acabe. Profetas todos vendidos diriam: sobe a Ramote de Gileade que você vai ser vitorioso. Josafá meio que desconfiado. Tem mais algum aqui que possa nos trazer orientação? Tem um tal de Micaías, mas tudo ele diz ao contrário. Mande buscá-lo. Micaías diz: pode subir. Por vontade própria, suba. Mas a palavra do Senhor é: vai subir e vai ter problema. Mandaram prender Micaías, mas prevaleceu a palavra de Deus através de Micaías. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros naquilo que Ele determina para a nossa vida. Que não nos vendamos de forma alguma a facilidades, que não retenhamos a palavra da verdade, que sejamos uma tocha viva que testifica o Senhor Jesus transformador na nossa história, que sejamos voz profética onde chegarmos, mas voz profética verdadeira, para que a obra de Deus cresça e prevaleça na nossa casa, na nossa vida. Amém, meus queridos? Curve a sua cabeça aí. Exaltado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que tivemos de estarmos meditando um pouquinho na tua palavra. Nos ajude a colocar ela em prática. Deus, agora eu te peço, a cada família representada, a bênção da saúde, a bênção financeira, a cada um dos meus irmãos aqui, a bênção da saúde. Não sei quais são os problemas que os teus servos entraram aqui, mas o Senhor sabe de tudo, e eu te peço direção, alinhamento, conscientização, nos ajude a sermos verdadeiros. Guarde o pastor César e a pastora Rose, bem como toda a equipe que ajuda os teus servos aqui. Guarda e proteja, traga novidades à família mais, repreende em nome de Jesus todo o mal, que haja um tempo novo e o teu nome seja louvado e glorificado. Nós cremos, por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, pela bênção e vitória. Amém, Jesus, amém.